me chamaram especialmente a atenção: as viagens astrais e a vida de um tal Jesus de Nazaré. Este nome lhe diz alguma coisa? E não me refiro ao que a igreja diz dele. Reuni muitas informações através de muitas fontes, oficiais e não oficiais, religiosas e laicas. Porém, há duas coisas nas quais quase todas coincidem: que este homem existiu realmente e que o que ele disse e fez provocou um grande impacto na humanidade. O que foi que me chamou a atenção? Foi a sua mensagem: amar o seu inimigo, amar a todos. Não me digam que num mundo em que as pessoas e os povos se encontravam em constantes guerras entre si, por quase qualquer motivo, mais ou menos como agora, aonde os deuses de todas as religiões eram usados para justificar qualquer propósito de conquista e guerra, a aparição de alguém com uma mensagem tão em contracorrente com todos não atrairia atenção, e que não apenas ele dizia, mas cumpria com o seu exemplo. Quer dizer, não declarava apenas da boca para fora, como estamos acostumados vindo de nossos políticos, que prometem mundos e fundos e imediatamente fazem o contrário do que dizem. Com certeza foi escrita muita coisa sobre ele, depois dele, por estranhos que nem sequer o conheceram. Como saber, então, o que aconteceu realmente? O que ele disse e o que ele não disse? Isso me intrigou. Deixemos por agora o tema Jesus, que, como você verá, surgirá de novo mais adiante, e falarei agora sobre as viagens astrais. Encontrei-as em vários livros de diversos autores. Estes afirmavam que, por si próprios, mediante certas técnicas de relaxamento, se consegue a separação do corpo. Isso é uma viagem astral, separar-se do corpo. Incrível, não? Não foi apenas o fato em si de se poder separar do corpo que me prendeu a atenção. Os que o tinham conseguido afirmavam, além disso, que nesse estado podiam realizar coisas espantosas, como poder atravessar a matéria ou viajar quase instantaneamente até onde o pensamento desejasse. E não apenas isso, que se encontravam como que num estado expandido de consciência no qual compreendiam claramente o propósito da vida e o que fazemos neste mundo. Esta última parte me interessava e continuava a me interessar muito. Talvez fosse a chave para a resposta às minhas perguntas. Não tinha muito a perder. Pensei, o pior que me pode acontecer é não acontecer nada. Assim, pus a mão na massa. Todas as noites, antes de ir deitar, praticava exercícios de relaxamento. Fiz isso durante 1 mês sem que acontecesse nada. Quero dizer, sem que conseguisse separar-me do corpo. Não é que não senti nada através do relaxamento. Era agradável. O que habitualmente sentia era uma vibração na sola dos pés e que subia depois pelas pernas até o momento em que deixava de notar. Um dia, essa vibração foi subindo mais. Ultrapassou as pernas, o tronco, o pescoço e a cabeça. Passado um instante, já não sentia o meu corpo. Apenas uma vibração muito intensa e agradável. E então aconteceu. De repente, me senti projetado rapidamente por um túnel a uma grande velocidade. Foi uma sensação incrível. Não tenho palavras para descrever. Numa questão de segundos, senti como se tivesse viajado bilhões de quilômetros a uma velocidade vertiginosa. Porém, sem sentir nenhum tipo de enjoo ou mal-estar. Pouco a pouco, a minha velocidade foi diminuindo e pude ver aonde me encontrava. Era um lugar incrível, que parecia retirado de um conto de fadas. Havia um lago rodeado por uma natureza belíssima, a qual não tenho palavras para descrever. Tudo, a luz, as cores, o aroma, os sons, tudo, absolutamente tudo era embriagante. E eu o sentia tão intensamente como se fizesse parte daquilo. Havia no ar uma paz indescritível. Sentia-me completamente deslumbrado com tudo o que estava vivendo, percebendo que não podia parar de pensar. Foi então que pressenti que não estava só.
Havia alguém sentado numa pedra junto da água. Quis me aproximar dele e não sei como, cheguei imediatamente ao lugar onde se encontrava. Parecia que naquele estado, apenas com o desejar, o pensar nas coisas, elas aconteciam. Senti que ele estava à minha espera, não se surpreendendo nada ao me ver. Era um homem de idade, com cabelos e barba compridos e totalmente brancos. Porém, não parecia apresentar nenhum dos sintomas típicos da idade que estamos acostumados a observar nos idosos. Vestia uma espécie de túnica branca ajustada na cintura, mas não era isso o que mais me chamava a atenção nele. O que prendia mesmo a atenção era o seu olhar, um olhar tão maravilhoso que creio que jamais verei neste mundo. Tão doce, tão penetrante, tão límpido, que me transmitia uma sensação de tranquilidade e paz indescritíveis. Pode parecer esquisito, mas sentia como se aquele ancião desconhecido me atravessasse com amor, apenas com o seu olhar. Até o ponto de nem sequer pensar na estranheza daquela situação que tão gostosamente me encontrava. A partir de agora, tentarei reproduzir os diálogos que tivemos, tanto daquela primeira vez, como dos sucessivos encontros que tive com aquele maravilhoso ancião, que respondia pelo nome de Isaías. Esses diálogos que tanto me proporcionaram, que me alteraram a vida tão profundamente para melhor, muito melhor, e que quero compartilhar com vocês com o mínimo de interrupções possíveis, porque prefiro que seja através das suas próprias palavras, não das minhas interpretações e impressões, que tirem suas conclusões. Relaxem, pois já vai começar. Primeiro contato. Foi ele quem primeiro se dirigiu a mim, segurou minhas mãos e me convidou a sentar junto dele, frente a frente. Bem-vindo. Estava à sua espera. A mim? Mas não te conheço. Eu o conheço, mas isso não interessa agora. E estou... Onde estou? Como cheguei aqui? Isso também não interessa agora. Você saberá mais pra frente. E quem é você? Me chame de Isaías. E ainda que você não se recorde agora, nos conhecemos há muito tempo. E que relação existe entre mim e você? Me considere seu irmão mais velho. Não me lembro de ter alguma vez lhe conhecido. Isso não importa agora. Aproveite o tempo para perguntar coisas importantes. Não tinhas perguntas? Perguntas? Que perguntas? Agora não se lembra, né? Essas questões profundas que tem há muito tempo e para os quais ainda não encontrou resposta. E como você sabe isso? Já disse que lhe conheço. Conheço muito bem o seu íntimo. Então pergunte sem receio. Aqui, você é completamente livre. Estou me sentindo desconcertado. Este lugar é tão maravilhoso. Me sinto tão bem aqui. É tão diferente do mundo normal. Me sinto em paz. Tão cheio de... não sei como expressar. Tão cheio de amor? É que... não sei. Porque nunca tinha me sentido assim na minha vida. É tudo tão maravilhoso. É normal. É a sua primeira vez. A sua primeira viagem consciente aqui nesta vida. Mas, por favor, aproveitemos o tempo. Bote para fora suas perguntas mais profundas. Não sei por onde começar. Muitas vezes me sinto vazio, só e incompreendido. Por que acontece isso? É normal e acontece a muita gente. É porque você vive num mundo com muita falta de amor. De pessoas dando as costas umas às outras. E a verdade é que se pode estar sozinho no mundo, ainda que haja muita gente à sua volta. Porque o sentimento de solidão resulta de não se sentir amado, de não se sentir compreendido. A maioria das pessoas do seu mundo habituou-se a viver assim, sem sentir, em solidão interior. Em ausência de amor verdadeiro, acreditam que estão sós, porque ainda não tomaram consciência de que todos são irmãos, que partilham um mesmo destino e que precisam uns dos outros para alcançá-lo. E qual
qual é esse destino comum que temos de alcançar? A felicidade verdadeira, que só é possível alcançar através da evolução no amor. O amor é a única coisa que pode encher o vazio interior. Há alguma coisa que lhe incomode especialmente? A questão fundamental que me atormenta constantemente é por que existo e para quê? Para que nasci? Vim fazer alguma coisa? Porque não sei o que vim fazer. Veio evoluir. O que quer dizer com evoluir? Evoluir em quê? Chamo de evolução o processo de transformação do egoísmo em amor. Evoluir significa aprender a amar. Você fala de evolução no amor, porém não é amor o que vejo no mundo. Por que há sofrimento? Por que vivemos num mundo que tem tantas contradições, desde o mais sublime ao mais atroz e destrutivo? O ódio, as guerras, a fome, a miséria, o sofrimento. Não consigo entender que sentido tem tudo isso. Tem algum sentido ou ando em busca dele e não tem? Sim, tem um sentido. Evoluir. Todas essas calamidades de que você fala têm uma mesma origem: a ausência de amor. Vamos chamar de egoísmo. Da mesma forma que a soma do egoísmo de cada pessoa pode tornar o mundo num autêntico inferno, como acontece atualmente, quando esse egoísmo se transformar em amor, a soma do amor de cada pessoa transformará o mundo num paraíso. Depende da vontade de vocês converterem interiormente o egoísmo em amor. E se conseguirem a mudança interior, então o exterior, o que os rodeia, o mundo inteiro, mudará como consequência lógica disso. O mundo físico em que vivem existe para lhes ajudar a experimentar esse processo de transformação. É como argila para a criança que quer aprender a moldar. Continuo sem entender. Evolução para quê? Até onde? Que sentido tem todo esse esforço se, no final das contas, tudo isso termina com a morte? A evolução de cada ser para uma maior capacidade de amar, sentir e saber, para maiores níveis de felicidade, não termina nunca. Caso contrário, não faria sentido. O que quer dizer com isso? Que o ser nunca deixa de existir, ou seja, é imortal. Como pode dizer isso se cada dia vemos morrer milhares, milhões de seres humanos? O que morre é apenas o veículo que o ser utiliza para se mover no plano físico, isso é, o seu corpo físico. A sua essência, a sua consciência continua existindo. Quer dizer com isso que existe vida depois da morte? Sim. Na realidade, o que quero dizer é que a morte não existe e que o que se decompõe é somente o veículo que o espírito utiliza para se manifestar no plano físico. E o que é o espírito? O espírito é o ser que existe, que vive e sente. É no espírito que reside a vontade e a consciência individuais, que jamais são destruídas. Você é um espírito. Todos vocês, humanos, são espíritos. Só que ligados a um corpo material durante alguns períodos que chamaremos de encarnações. Vocês julgam que são seu corpo físico, entretanto, este é apenas o revestimento de que precisam para poder atuar no mundo material. Vamos ver se entendi bem. Então quer dizer que o espírito, ou seja, nós, pode existir de forma independente do corpo? Sim. E isso é o que acontece depois da morte. O espírito se separa completamente do corpo físico e continua a existir, vivendo. E o espírito não pode morrer? Não, o espírito é imortal. Pode evoluir, melhorar ou parar na evolução, mas jamais ser destruído. Sim, mas que provas temos de que exista vida depois da morte do corpo? Porque que eu saiba, ninguém voltou para contar. Perdão por lhe corrigir. Mas essa afirmação não está totalmente correta. Existem milhares de testemunhos de pessoas que estiveram clinicamente mortas e que foram reanimadas. Muitas delas recordam-se de ter vivido certas experiências bastante fortes e reais para elas durante esse período em que estiveram fisicamente mortas. E
E essas vivências que contam não podem ser produto de uma alucinação em virtude do estado crítico em que se encontravam? Ora, então deve ser uma alucinação coletiva em que todos combinaram alucinar o mesmo. Porque todas essas pessoas contam a mesma história. Bom, eu às vezes me pergunto se a minha própria existência não pode ser uma ilusão. Para se sofrer de ilusões é preciso existir. Há uma máxima de um pensador do seu mundo que diz: penso, logo existo. Eu acrescentaria: sinto, logo existo. Você pode duvidar da existência dos outros porque não é uma experiência própria. Mas daquilo que você mesmo experimenta, não pode duvidar. Pois a existência própria é vivida e experimentada por si mesmo. Àquele que viveu e sentiu essa experiência, não restam dúvidas de que foi real. E qual é essa tal história comum que contam? A separação do corpo físico e a visão do próprio corpo do exterior. A sensação de viajar através de um túnel escuro, no final da qual se deparam com uma luz intensa. O encontro com familiares ou amigos anteriormente falecidos. Um diálogo com um ser luminoso. A visão retrospectiva da própria vida. Até experimentar o retorno ao corpo, acompanhada de uma posterior mudança de valores e de um novo entendimento do fenômeno da morte. São pessoas que perdem o medo de morrer, porque já verificaram que a vida continua e que o que vem depois é muito melhor do que aquilo que deixa. Bom, creio que são impressões que não deixam de ser subjetivas. Analisados isoladamente e de forma superficial, é muito fácil desacreditar esses testemunhos. Porém, quando um fenômeno se repete, com características tão notavelmente parecidas, independentemente do país, da cultura e das crenças prévias, tanto em adultos como em crianças, creio que pelo menos convém fazer um estudo sério sobre isso. Existem investigadores muito sérios e reconhecidos em seu mundo que se dedicaram a estudar criteriosamente as experiências de quase morte e a recolher os testemunhos dessas pessoas. Foi como o psiquiatra e filósofo norte-americano Raymond Moody, ou o médico pediatra e investigador em neurologia Melvin Morse, que trabalhou com crianças que tiveram esse tipo de experiência, entre muitos outros. Aconselho que leia seus livros Vida Depois da Vida e Mais Perto da Luz. Ainda assim, parece algo pouco consistente, quase acidental, para utilizar como prova da existência de vida depois da morte. Proporcionalmente, existem poucos casos de morte clínica e reanimação em relação aos que morrem e não retornam. Existem muito mais testemunhos, precisamente de pessoas moribundas que estão em processo de separação definitiva do corpo, o que você chama de morte, e que durante esse processo, muitas delas afirmam ver e conversar com seus entes queridos já falecidos ou com outros seres luminosos que as preparam para a transição para o outro lado. Em quase todas as famílias, alguém recorda um testemunho com estas características ocorrido com algum familiar já falecido. Porém, normalmente, julga-se que esteja tendo alucinações. Novamente, parece acontecer que, quando se aproxima a morte, todo mundo concorda em alucinar a mesma coisa em todas as partes do mundo. Também tem havido muitos estudiosos, como a prestigiada psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que se dedicaram a estudar a sério esse tema. Aconselho que leia o seu livro, A Morte, um Amanhecer. Contudo, todos estes são casos de pessoas que, ainda que tenham estado próximas da morte, estão fisicamente vivas. Também existem os testemunhos de pessoas que contataram com entes não encarnados, mais frequentemente com entes queridos, falecidos recentemente, que se despedem deles em sonhos muito vívidos ou em aparições junto do leito. Este também é um caso bastante frequente, apesar de menos estudado pelos investigadores. Ainda assim, acredito que deveria haver provas mais sólidas, não limitadas apenas ao curto intervalo entre a vida e a morte. Existem médiuns, pessoas sensíveis, que têm um contato mais frequente e constante com o mundo espiritual. Isso parece ainda mais difícil de acreditar. Não acredite nisso a priori, mas estude.
Analise as mensagens recebidas, porque pela qualidade da mensagem conhecerá o autor. E como podemos saber se não estamos perante uma fraude? Isto é, que o presumível médium não finge interpretar um defunto quando não passa dele mesmo. A fraude é sempre possível, mas assim como algumas pessoas falsificam dinheiro, não quer dizer que todo o dinheiro que anda em circulação seja falso. Também porque algumas pessoas fingem ser médiums, não quer dizer que todos os médiums sejam impostores ou oportunistas. A melhor garantia contra a fraude é que o médium seja uma pessoa honesta na sua vida cotidiana e não utilize as suas faculdades em benefício próprio. Há muito mais pessoas com algum tipo de mediunidade inata do que você pensa, e esta manifesta-se logo na infância. Porém, devido à oposição e incompreensão que geralmente recebem de quem as rodeia, tendem a reprimi-la. E os poucos que conseguem desenvolvê-la convenientemente e empregá-la para o bem comum, fazem discretamente, para não serem objeto de zombaria e descrédito que os prejudiquem na sua vida cotidiana. E por que umas pessoas são médiums e outras não? De que isso depende? Bom, depende do programa evolutivo de cada espírito. É uma circunstância, a de ser médium, que se conhece e se escolhe antes de encarnar. E quando utilizada corretamente, ajuda o possuidor dessa faculdade a avançar mais rapidamente na sua evolução, através da ajuda que presta a outras pessoas. Está muito relacionado com os atos que o espírito realizou em outras vidas. Quer dizer então que o espírito existe antes de nascer e que já viveu outras vidas? É claro que sim. E na atual vida física, as circunstâncias e provas que o espírito encontra estão diretamente relacionadas com as decisões que tomou em outras vidas físicas passadas e no período de vida entre encarnações não ligado a um corpo físico. E que provas temos de que existam vidas anteriores? Quero dizer, de que exista vida antes do nascimento? Existem os testemunhos de pessoas que têm recordações de vidas passadas, que podem ser espontâneos, sobretudo em crianças, ou induzidos através da hipnose regressiva. Há bastante bibliografia a esse respeito. Quanto a recordações de crianças, recomendo que leia o trabalho de Ian Stevenson, um médico psiquiatra canadense que se dedica ao estudo dos presumidos casos de reencarnação naquelas crianças pequenas que se recordam de uma vida anterior. Atualmente já foram estudados mais de 2.500 casos de possível reencarnação em todo o mundo. Publicou mais de 20 livros e diversos artigos em revistas especializadas de psicologia e psiquiatria. Recomendo o seu livro, 20 casos sugestivos de reencarnação. E não pode isso tudo ser fruto da imaginação? Olha, admitindo que haja casos que possam ser fruto da imaginação, ou de alguma alteração psíquica, ou de qualquer outra razão, existem muitos outros em que as pessoas recordam detalhes muito concretos da vida passada anterior e que foram historicamente comprovados. Recordam com muito detalhe lugares, acontecimentos, muitos deles vividos em países nos quais a pessoa nunca esteve na sua vida atual. Nomes. Os casos que mais prendem a atenção são os que acontecem com crianças novas, que podem, inclusive, falar espontaneamente uma língua a que jamais estiveram expostas na vida atual, tratando-se da recordação da língua que falaram na vida anterior. Acontece com crianças entre os 2 e 4 anos de idade, que começam a contar aos seus pais ou irmãos de uma vida que tiveram em outro lugar e em outro tempo. A criança sente uma atração muito forte em relação aos fatos dessa vida e, com frequência, insiste aos seus pais para que a deixem retornar à família em que afirma ter vivido anteriormente. Bem, as crianças têm muita imaginação. É complicado dar credibilidade a esses testemunhos. Ora, então deve se tratar de uma imaginação prodigiosa quando o que imaginam se demonstra corresponder à verdade. Por outro lado, há muitos casos de pessoas adultas que se recordam de vidas anteriores, quando se submetem a regressões sob hipnose.
E não pode acontecer que essa vida supostamente recordada seja fruto da imaginação, sugerida pela própria hipnose? Repito o que já disse. Admitindo que haja casos que possam ser fruto da imaginação ou provocados por qualquer outra razão, existem muitos outros em que as pessoas recordam detalhes muito concretos da vida passada anterior e que foram devidamente comprovados. Também merece atenção o fato de muitas pessoas, contrariando as suas crenças religiosas, que não admitem a existência da reencarnação, quando se submetem à hipnose regressiva, recordem acontecimentos de vidas anteriores. Mas tudo isso requer um estudo sério e exaustivo para que se possa separar o que pode não passar de sugestão do que é uma possível recordação de outra vida. Existem muitos estudiosos sérios que se dedicaram a explorar a possibilidade da existência de vidas anteriores através das respostas obtidas de pessoas submetidas à hipnose regressiva, como a psicóloga Ellen Van Bach, autora do livro Vida Antes da Vida, o psiquiatra Brian Weiss, no seu livro Muitos Corpos, Uma Só Alma, ou o anteriormente citado Raymond Moody, no seu livro Regressões. Todos eles exploraram as respostas às perguntas acerca das suas possíveis vidas antes do nascimento, realizadas sob hipnose a milhares de pessoas. Reconheceram uma série de elementos comuns nessa experiência e chegaram a conclusões semelhantes. E quais são essas conclusões? Que a vida física nada mais é que um instante da vida real, que nunca acaba. Que a morte do corpo não é o fim, mas uma etapa de transição para outra existência menos limitada. Que todos reencontraremos os entes queridos que passaram para o outro lado antes de nós e que também voltaremos a encontrar em encarnações futuras. Dizem que realmente existe um plano para cada um de nós, que pressupõe crescimento, tanto em sabedoria como em amor, e que tem de ser alcançado por nosso próprio mérito, com base em experiências, em liberdade, no plano físico. Que as circunstâncias com que nos confrontamos na vida não são fruto do acaso, mas consequência dos atos realizados em vidas anteriores. Que antes de nascer, já conhecemos as provas a que vamos nos sujeitar na vida e que nos preparamos de forma consciente para tentar superá-las com êxito. Não entendo como podemos tirar essas conclusões do que se viveu em outras vidas físicas, se nessas vidas temos a mesma consciência que temos nesta. Ou seja, estamos tão inconscientes da existência de vidas passadas como estamos nesta. Porque muitos deles não só recordam detalhes de vidas passadas, como ao mesmo tempo recordam o motivo pelo qual tiveram de passar por certas vidas e provas. Isto é, também se recordam do que lhes aconteceu nos períodos entre vidas físicas, nos quais não estavam encarnados. Há investigadores que se dedicaram a investigar especialmente essas recordações dos períodos entre encarnações, como o psicólogo Michel Newton. O Dr. Newton especializou-se em induzir estados hipnóticos mais profundos, nos quais as pessoas recordam o espaço entre uma vida e outra e as decisões que as conduziram a encarnar precisamente em determinado tempo, em determinada família e sob determinadas circunstâncias. Recomendo os seus livros Viagem das Almas e Destino das Almas. E que tipo de provas ou circunstâncias são essas que teremos de nos sujeitar em cada vida e por quê? Muitas dessas provas consistem em sentirmos em nós mesmos aquilo que fizemos aos outros, em nos confrontarmos com as consequências das situações que nós próprios provocamos, para que tomemos consciência do sofrimento ou da felicidade que estas ações tiveram sobre os outros. As provas são as mais variadas, mas em geral são provas que têm como intenção o despreendimento do egoísmo e crescimento no amor. E é necessário morrer ou viver uma experiência de proximidade da morte para se tomar consciência que se há um espírito e não o seu corpo? Não. De fato, todos têm a capacidade de se separar temporariamente do seu corpo. E é isso que acontece de forma inconsciente numa fase do sono.
Porém, há pessoas que são capazes de provocar esta separação de forma consciente através de certas técnicas de relaxamento. As viagens astrais provam que a consciência não está ligada ao corpo. O que é uma viagem astral? É uma separação temporária do corpo. Mas por que pergunta o que já sabe? Por acaso não chegou aqui dessa forma? Eu apenas pretendia comprovar o que os outros descreveram. Uma coisa é a teoria e outra a prática. Não contava que fosse acontecer algo parecido comigo. Pois acontece. O seu corpo não está aqui. Está deitado na sua cama. Porém, você, sim. Quer dizer que não só podemos viver sem estar ligados a um corpo, como ainda que, estando fisicamente vivos, podemos sair e retornar ao corpo sem que ocorra a morte? É o que ocorre. E o que se separa exatamente? O espírito separa-se do corpo físico, que, como já disse, é apenas um revestimento que se utiliza para poder atuar no mundo físico. Contudo, essa separação é somente temporária, e existe uma ligação entre os dois que nunca se quebra, e que permite o retorno ao corpo físico sem danos para a saúde. É o chamado cordão de prata. O que é o cordão de prata? É a ligação entre o corpo astral e o físico, como um cordão umbilical que permite levar ao corpo físico a energia vital necessária para continuar vivo na ausência do corpo astral. Os clarividentes costumam descrever esse cordão como uma espécie de fio muito elástico de tonalidade prateada, extensível até ao local em que, por mais que se separe o corpo astral do corpo físico, o cordão estica sempre o necessário. Quer dizer, estira-se por grandes distâncias quando o espírito se separa e viaja para longe do corpo físico. E aonde vai o espírito quando se separa do corpo? Onde o seu pensamento o levar, ao mundo astral. E essa é uma viagem natural que assegura a dinâmica necessária ao desenvolvimento humano. Essas visitas noturnas proporcionam à pessoa energia e experiências que a ajudarão mais tarde na sua vida física, visto que ali é ajudado por entidades espirituais mais avançadas que aconselham e guiam. Se quiser saber algo mais, aconselho que leia o livro Projeção Astral, de Oliver Fox. Corpo astral, mundo astral, entidades espirituais. Opa, espera um pouco. Isso está rápido demais para mim. Bom, só estou tentando responder o que me pergunta. Mas como vamos pulando de uma coisa para outra, não nos aprofundamos nada. Se concordar, o que podemos fazer agora é pararmos por aqui por enquanto, porque já está na hora de você retornar ao corpo. Agora já tem alguns assuntos sobre os quais investigar por sua conta e refletir. Procure os livros que recomendei e tente lê-los. Servirão como prova de que tudo isso que viveu não é uma criação da sua mente, mas uma realidade. Não sei se me lembrarei de tudo. Não se preocupe. Se você se esforçar, lembrará do que precisa para os encontrar. Anote as novas perguntas que forem surgindo para as perguntar nas próximas ocasiões em que nos virmos, se é que deseja que continuemos a nos ver. E quando voltaremos a nos ver? Olha, depende mais de você. De querer continuar a aprofundar os temas que, de forma superficial, começamos a abordar, ou se prefere, ficar por aqui mesmo. À medida que vamos falando, vão me surgindo mais perguntas a respeito da evolução, da imortalidade do espírito e essas coisas. Guarde-as para a próxima ocasião. O que podemos fazer é ir abordando as perguntas por temas, por mais que, como verá, é quase impossível aprofundar um aspecto sem necessariamente entrar em outro tema. As respostas também sugerem outras questões que requerem mais explicações. Porém, você tem que entender que, no momento, mantenho uma postura de ceticismo a respeito de tudo que conta. Compreendo. Sei que a sua procura por respostas é sincera e que está receptivo para ouvir. Caso contrário, eu não estaria aqui. Posso ver que escutou com atenção e que precisa de tempo para meditar sobre o que falamos. Isso é o suficiente. Até a próxima, irmão. Adeus, Isaías. Quase sim.